Quero convidar a igreja, se assim o pode. Livro de Isaías, capítulo 43, e o verso é o 13. Faça conforme o costume da igreja. Não faça nada conforme o meu costume. Ah, pastor, acostumado de pé. Você já viu no mico que eu paguei ali, né? Porque eu sou das antigas. Quando estava lendo, a gente fazia estátua até acabar a leitura. E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Já é uma palavra maravilhosa, né? Ele merece palmas, ele merece glórias, porque ele diz: quando eu começo a agir, quando eu começo a operar, ninguém, nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Eu sou Sandra Alves, eu venho do interior de São Paulo. Nasci numa família, num estado muito crítico. Antigamente, ou alguns anos atrás, eu tinha o costume de dizer que eu vim de uma família que passava algumas necessidades materiais. Mas hoje eu vejo que a maior necessidade que eu e a minha família passávamos era a falta de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Ei, eu já estou dando um alerta para você. O teu problema não é o emprego, o teu problema não é o teu problema não é o desemprego, o seu problema não é a falta de dinheiro, o seu problema não é a enfermidade, o seu problema é convidar Jesus para dentro da tua casa. Muitas das vezes nós nos portamos como Marta e Maria, que embora tivesse amizade com Jesus, mas quando Lázaro fica enfermo, eles deixam Jesus pela última solução, e começam a buscar a solução do lado de fora. Querido, a solução está dentro de você, que é o mover do Espírito Santo, que é o mover da Trindade Santa, trabalhando em teu favor. Convida Jesus hoje, para entrar dentro da sua... No meio desse estado de vulnerabilidade, um pai alcoólatra, uma mãe que estava amarga, estava triste, porque eu acho que eu tenho um pouco daquilo que a minha mãe necessitava ter, palavras de afirmação. Meu pai era um homem bravo, um homem rústico, um homem adúltero, um homem que não tinha um tempo de qualidade para a sua família. Eu quero deixar um alerta para os homens aqui. Você pode até ser bom no altar, você pode até ser bom no volante, mas você precisa ser bom na casa. Você precisa ser bom para sua esposa, você precisa ser bom para os seus filhos, você precisa ser bom para a sua família. Eu acho que é o homem que está tomando conta do som. Nessa falta de qualidade, de característica do meu pai, a minha mãe se tornou uma mulher amargurada. A minha mãe se tornou uma mulher triste, uma mulher murcha. Você já encontrou com uma mulher murcha? Uma mulher murcha, você pode colocar os maiores adereços sobre ela. O semblante dela está abatido, o andar dela é fraco, a postura dela é de derrota. A minha mãe tinha essa postura. Nossa casa era uma casa onde faltava os alimentos primordiais. Eu lembro que uma certa feita, eu com os meus 6 para 7 anos de idade, nós morávamos numa casa onde eram 7 casas e um banheiro central. Esse banheiro central para 7 famílias, ele entope. E foram descobrir que uma das saídas do esgoto dava na cozinha da minha casa. O meu pai é aquele homem banana. Não estou falando que aqui tem homem banana. Homem banana é aquele que você pede para trocar o gás, ele demora. Você pede para arrumar o varal, ele demora. Você pede, não, tudo que você pede, ele demora. Ele levou 6 meses para trocar o varal, ele levou 8 meses para trocar o gás. Esse aí é o homem banana. Agora o homem que é sacerdote, quando é solicitado uma ação, ele chega e faz. O meu pai era um homem banana. O meu pai, naquele esgoto, ficou aberto. E meu pai, por não ter uma atitude de homem, a minha mãe colocou um papelão naquele esgoto, fechando aquelas valas. Eu lembro como criança, eu comendo arroz, e eu olho para aquela vala, está passando fezes, e nessas fezes tem couve. Eu olho chorando e digo para minha mãe assim: mãe, essas fezes não é nossa, porque nós não comemos couve esses dias. Ei, querido,
Talvez hoje seja até motivo de riso, mas eu sei o que é fome. Eu sei o que é ter vontade de comer algo e não ter. E por conta disso, aquilo que eu não encontrava dentro da minha casa com 8 anos de idade, eu encontrei com um pedófilo, que ele ofereceu o que eu não tinha, uma lata de sardinha, ofereceu uma carne, e quando eu vi, eu estava mantendo relações sexuais com aquele pedófilo. Aos 8 anos de idade, eu já não tinha sido como Malco, tinham cortado a minha orelha, mas graças a Deus que existe um Jesus, que Ele é restaurador da nossa história. Não importa quem corte a nossa orelha, não importa quem tente destruir os nossos sonhos. Quando nós chegamos no livro de Isaías 43, nós vemos como epígrafo: existe um Deus e Ele resgata a Israel. Não importa a situação que você chegou hoje, não importa a situação que a sua casa está agora, eu vim trazer um Deus que ainda antes que você passasse por esse problema, Ele é o Deus de resgate, Ele é o Deus da solução, Ele é o Deus que faz acontecer coisas extraordinárias, só para que o nome dEle seja glorificado. Aquela menina de 8 anos, ela está passando pela pedofilia, e ela não tem com quem contar, ela não tem com quem desabafar, porque ela tem um pai alcoólatra, ela tem uma mãe depressiva. Nesta casa, nesse contexto familiar, eu não tinha com quem contar a minha história. Interessante que essa dependência emocional eu percebi quando adulta, mas eu percebo que aos meus 12 anos de idade, o pedófilo ele me dispensa. Aos 12 anos de idade, talvez eu já estava com o corpo mais formado, talvez eu estava já como um pré-adolescente. Eu saí daquele requisito da pedofilia. Aquele homem me dispensa e eu me pego chorando, porque eu queria estar perto daquele homem. Embora eu sofresse dores, medo de que alguém descobrisse, medo pelo ato sexual que nós estávamos tendo, mas ali era um lugar de alívio, porque ali eu me sentia amada. Está aqui também. Aqui é um lugar de alívio, porque ali eu me sentia amada. Vou deixar um alerta para os pais: lugar de derramar amor não é na escola dominical. Lugar de derramar amor não é na escola secular. Não, quando o teu filho chega com um desenhinho bobo, você tem que ter tempo para olhar esse desenho. Não, quando o seu filho vem contar a história, a mesma que ele já contou 285 vezes, você precisa ter tempo para seu filho. Ah, querido, não terceirize a sua responsabilidade para ninguém. Não adianta nós passarmos uma noite de avivamento pulando, sapateando, e não temos tempo para a nossa casa. Não adianta passar uma noite de avivamento falando em línguas e profetizando, e não parar para abraçar os nossos filhos, para abraçar nossas crianças, e para dizer: eu conheço um Deus que Ele resgata a nossa história, eu conheço um Deus que ama a família, eu conheço um Deus que salva e transforma. Como criança, uma criança derrotada, uma criança sem expectativa, uma adolescente rebelde. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Aquele homem alcoólatra, aquele homem que praticava a violência doméstica. Antes, eu tinha na minha mente que a violência doméstica era quando a mulher era agredida. Hoje eu sei que a violência doméstica tem outros parâmetros. Esse negócio do seu marido está falando que você está feia, isso é violência. Porque não existe mulher feia, existe mulher judiada, existe mulher maltratada. Não, maridão, você está olhando para a bonitinha do escritório, mas a bonitinha já colocou silicone, já fez botox, a sua está sem passar nenhuma vez no funileiro. Então valoriza essa guerreira que está do seu lado. Porque tem muita gente para humilhar e poucos para honrar. Tem muita gente para derrubar e poucos para exaltar. O meu pai, aos 37 anos de idade, não, eu não sou contra silicone, não fiz porque eu não tenho dinheiro ainda, gente. Mas eu vou passar no funeiro umas 50 vezes, espera aí. Só estou falando que às vezes o homem fala: você está feia, você vê como fulano é linda, mas fulano, filho, está gastando na manicure, na pedicure, fazendo escova. O abençoado não tem dinheiro para pagar nenhuma escova, ainda quer pôr defeito. Não, elogia, fala: está linda, você é magnâmica, você é top. Eleva a estima dessa mulher aí. Quando meu pai, aos 37 anos, Deus preparou uma casa para nós morarmos. Nós fomos morar perto de uma igreja evangélica. Aquela família destruída, aquela família sem história,
nós frequentávamos uma religião chamada Candomblé, uma religião afro. A cada caminho que nós íamos, aquele terreiro, o meu pai, ele dizia assim, interessante, né? A vida é tão ruim, tão amarga, e esse povo cristão, eles se reúnem para ficar ali dentro, dando glória a Deus e aleluia. Eu quero deixar claro nessa noite, que tem muita gente que está do lado de fora, e ainda não entendeu, o porquê você escolheu essa noite para estar reunido para glorificar o nome santo do Senhor. É que você adora a Deus não pelo que faz, mas você adora a Deus pelo que Ele é. Não importa a situação, nós vamos sempre estar unidos glorificando ao Senhor. Nós sabemos que a cada glória que nós damos, há um plano de exaltação do eterno para a nossa vida. A cada glória que nós liberamos, o céu se abre e Deus diz: eu reconheço a voz de um verdadeiro adorador. Não, Deus, Ele não reconhece você quando você está com a cara fechada, dizendo eu suporto a luta. Não, Ele reconhece quando mesmo em pedaços, em lágrimas, você vem para uma conferência como essa e diz: eu ainda tenho força para glória avançar. O meu pai, aquele homem bravo, rude, aquele homem que praticava a violência física, estrutural, financeira, ele passou diante da igreja, ele ficava indignado com aquela alegria, porque na minha casa não tinha alegria. Meu pai disse: eu quero entender, qualquer dia eu vou entrar dentro da igreja e eu quero entender por que esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Aos 37 anos de idade, ele entra dentro da igreja e a palavra que é liberada ao meu pai é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai levanta a mão e entrega a vida a Jesus Cristo. Ainda bem que alguém entendeu, porque quem sabe você tem um alcoólatra, um drogado, um ladrão dentro da tua casa. Eu estou trazendo uma palavra de esperança para a tua vida. Estou trazendo uma palavra de que o Deus do resgate está olhando para a tua casa. O Deus de resgate está olhando para a tua família. O meu pai entrega a sua vida a Jesus. Quando ele chega em casa, ele vai falar com a minha mãe. A minha mãe leva um susto, porque minha mãe estava ingressando a ser mãe de santo, e ela leva um choque com aquela notícia. Ela disse: nós não podemos nem pensar em ser crente. Você não pode fazer isso, vai acabar com a nossa história. E a minha mãe, naquele desespero, ela começa a agredir meu pai. Eu vou segurar um pouquinho não. Ela começa a agredir meu pai. Ela pega a Bíblia, se eu por aqui atrapalha, ela pega a Bíblia que o meu pai ganhou na igreja e começa a agredir o meu pai, bate no meu pai com a Bíblia. O meu pai, que é acostumado a revidar as pancadas, ele está parado, a lágrima desce do rosto e ele diz assim: eu encontrei a paz e você não vai roubar a minha paz. Eu entendo que quem tem Jesus tem paz. Não, quem tem Jesus não está posando no Face de biquíni e dizendo aceita que dói menos. Não, quem tem Jesus não está dando indireta e nem respondendo indireta. Quem tem Jesus, ele tem. Jesus é a sua paz. O meu pai falou: eu encontrei a paz e você não vai roubar a minha paz. A minha mãe fala: então, já que você encontrou a paz, eu quero que você vá embora. E fez aquele palavrão bem comprido. Eu, como criança, agarrada nas pernas do meu pai, chorando. A minha mãe fala: ele dorme aqui hoje, mas amanhã esse homem tem que ir embora. Meu pai, com 37 anos de idade, numa noite de quarta-feira, ele entregou a vida para Jesus. Ele dormiu. Quando foi pela madrugada, a minha mãe sente uns calafrios, algo diferente do corpo. Ela levanta, vai acender uma vela para o orixá. Quando ela se volta para ir para o quarto, ela vê uma sombra passando do lado de trás, passando por trás dela. Ela diz: tem gente em casa. Ela corre até meu pai. Quando chama meu pai, o meu pai teve um infarto fulminante, ele estava morto. É interessante que você está aqui e talvez você não acredite mais que vai chegar salvação para a tua casa. Não, você está aqui, está dizendo: ali não tem mais jeito, parou. Eu vim aqui para dizer: se Deus falou, Ele vai fazer. Há exatidão naquilo que Deus fala. Deus não fala para nos mover, mas Deus nos fala para quê, pastora? Mas é que Deus fez uma promessa e eu não estou sentindo nem um arrepio, não estou sentindo nada. Você não está com dengue, filho, você está aguardando a resposta de uma promessa.
Meu pai morre, a situação fica delicada. Eu com 12 anos, eu era uma menina agressiva. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Eu cuspia na cara da minha mãe. Eu sapateava, dava escândalo. Aos 12 anos de idade, eu já estava me voltando ao caminho, achei o nome certo hoje, ao caminho do sexo liberal, não da prostituição, porque tem prostituta que recebe para fazer. Eu estava no caminho do sexo liberal. Por que você fazia? Porque eu odiava o meu corpo, eu odiava a minha casa, eu odiava a minha família, eu odiava a minha existência, trazendo dores de uma pedofilia que aconteceu dentro de um mercado. A minha mãe, ela achando que eu estava com algum espírito, achando que era algum demônio. E eu vou deixar algo para você: caráter a gente trata, demônio que a gente expulsa. Não, esse negócio de que ele é ladrão, é demônio. Caráter. Você precisa entender. Não, ele tem o vício de contar mentira. Caráter. Demônio age de outra forma. Eu vim desse lugar e eu sei que tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que tem que ser tratado com psicólogos, terapeuta, ser moldado conforme aquilo que Deus nos destinou a ser, a imagem, a semelhança dele. Eu com 12 anos eu estou na prostituição. A minha mãe, para se ver livre das suas responsabilidades, ela entrega o meu corpo a um Exu. A partir do momento que eu pertenço àquele Exu, eu não posso mais ter contatos com homens ou mulheres, eu não posso mais ter intimidades com homens e mulheres, mas esses demônios vinham todas as noites manter relações sexuais comigo. Eu acordava com chupadas na perna, mordida no pescoço, eu sentia a presença dele em cima de mim, tendo intimidades comigo. Isso foram anos dessa forma. A minha mãe está ali no candomblé e ela resolve entregar a sua cabeça a um Exu. A minha mãe vai até a cidade de Santos fazer essa entrega. Antes de eu falar sobre essa entrega, a minha mãe, ela tinha uma depressão. Eu queria pedir que a senhora ficasse de pé um pouquinho. Eu tirei o microfone só por causa da senhora, de esse lacinho preto aí. Relemada súbia, relemasse aqui, remasse, eli reface. A minha mãe tinha uma depressão. Essa depressão destruía a minha mãe por dentro, porque ela começava a lembrar das marcas dos sofrimentos, daquilo que ela viveu no passado. O Deus, o nosso Deus que te trouxe aqui hoje, Ele diz assim: eu vou tirar você desse lugar de dor, porque há momentos que você declara: eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Hoje Deus te abraça. Tem uma crente para abraçar Ele? Tem uma crente? Hoje Deus, Ele te abraça, Ele fala: eu curo as feridas da tua alma, eu te trago paz dentro da tua casa. Aramacia, que banda subnécia. Eu vejo Deus repreendendo a depressão e dizendo: eu te devolvo alegria, eu te devolvo alegria, eu, teu Deus, te devolvo alegria. Só quem pode, levanta a mão para o alto e glorifica. Olha, exalta ao Deus que é poderoso. Ele é fiel para fazer. Ele é aquele que quebra o arco, Ele desfaz toda e qualquer obra do maligno contra a nossa vida.